Um oceano de mato alto e poeira agora engole uma carcaça de metal vermelho, enferrujado sob o sol inclemente do sul do Brasil. O que hoje parece apenas o túmulo esquecido de um velho trator, outrora foi o coração pulsante do maior império agrícola da América do Sul. Há um silêncio fantasmagórico que paira sobre os escombros das antigas linhas de montagem, um eco amargo de um passado glorioso. Nas décadas de 1960 e 1970, a Massey Ferguson do Brasil não era apenas uma empresa, era um verdadeiro colosso industrial que não dormia. Com fábricas que operavam ininterruptamente, ela chegou a dominar mais de 50% de todo o mercado de máquinas agrícolas do continente, empregando dezenas de milhares de trabalhadores que vestiam o uniforme da empresa com um orgulho inabalável. Suas máquinas vermelhas rasgaram a terra e plantaram as sementes que transformaram o Brasil no celeiro do mundo. Mas o contraste com a ruína de hoje é devastador. As cidades industriais que floresceram ao redor de seus portões agora carregam as cicatrizes profundas do desemprego e de promessas despedaçadas. Como um titã tão poderoso, financiado por um império global e enraizado na própria identidade de uma nação, ruiu sob o peso de suas próprias dívidas, engolido por uma espiral de hiperinflação e decisões corporativas desastrosas, tomadas a milhares de quilômetros de distância. Como o sonho de prosperidade de tantas famílias foi esmagado pelas engrenagens de um sistema financeiro implacável? Acompanhe-nos enquanto entramos nas sombras frias deixadas para trás pelas máquinas vermelhas, para testemunhar a ascensão meteórica e o colapso comovente da Massey Ferguson do Brasil. Para entender a magnitude da queda, é preciso primeiro testemunhar a grandiosidade da fundação. No alvorecer da década de 1950 e adentrando os anos 1960, o Brasil olhava para o seu vasto interior não apenas como um território selvagem, mas como uma promessa inexplorada. Era uma nação faminta por modernidade, impulsionada por um desejo ardente de domar a natureza e transformar suas terras intermináveis no grande celeiro do mundo. O trabalho no campo, até então, era definido pelo suor extenuante de homens e animais. Uma batalha diária, arcaica e de baixa produtividade contra a terra bruta. Foi nesse cenário de ambição nacional e necessidade urgente que uma semente metálica foi plantada no solo sul-americano. Uma semente que logo germinaria para se tornar um colosso de aço. A Massey Ferguson, um gigante nascido da fusão de mentes brilhantes no Canadá e na Inglaterra, já havia conquistado e mecanizado os campos do hemisfério norte. No entanto, os executivos de terno impecável em Toronto e Londres olhavam para os mapas da América do Sul com uma mistura de cobiça e cautela. O Brasil oferecia uma fronteira agrícola de proporções bíblicas, mas era um terreno implacável, hostil e geograficamente imprevisível. A decisão de cruzar o Equador e estabelecer uma base em solo brasileiro não foi apenas um movimento de expansão corporativa. Foi uma aposta audaciosa na capacidade de uma nação inteira de se reinventar. A escolha do local para a primeira grande investida recaiu sobre o estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. Em outubro de 1961, o que antes era uma paisagem de campos e propriedades rurais pacatas começou a se transformar em um canteiro de obras frenético. Estruturas maciças de concreto e aço começaram a rasgar o horizonte, redesenhando a geografia local. Para os moradores, a construção da fábrica não representava apenas a chegada de uma empresa estrangeira. Era o desembarque físico do futuro. O som ensurdecedor das estacas sendo cravadas na terra misturava-se com o sotaque dos engenheiros norte-americanos e britânicos e o português suado dos operários brasileiros. Todos unidos na missão de erguer um templo à mecanização. Contudo, a transição das pranchetas para a realidade sul-americana esteve longe de ser suave. Aqui reside a primeira grande tensão na história deste império. Os tratores projetados para as fazendas europeias e planícies norte-americanas, com suas terras macias e climas temperados, encontraram um adversário formidável no Brasil. A famosa terra roxa do sul e o solo duro, ácido e acidentado de outras regiões, exigiam muito mais do que as máquinas podiam oferecer em sua forma original.
Houve um temor inicial, sussurrado nos corredores recém-inaugurados, de que a tecnologia estrangeira fracassaria diante da brutalidade do clima tropical e das exigências de força bruta do campo brasileiro. Foi exatamente nesse momento de dúvida que o verdadeiro espírito da Massey Ferguson, do Brasil, começou a ser forjado. Não se tratava apenas de importar peças e montá-las como um quebra-cabeças. Era preciso adaptar, inovar e, acima de tudo, entender a alma do agricultor local. Engenheiros locais e técnicos estrangeiros debruçaram-se sobre os projetos até altas horas da madrugada, redesenhando engrenagens, reforçando eixos e alterando sistemas de tração e resfriamento. O calor sufocante das oficinas foi o cadinho onde a arrogância da engenharia de primeiro mundo teve que se curvar e se moldar à realidade implacável dos trópicos. A cidade de Canoas viu seu ritmo de vida ser rapidamente sequestrado pelo apito da fábrica. Esse som agudo e pontual tornou-se o relógio pelo qual milhares de famílias passaram a guiar suas vidas. Bairros inteiros brotaram nos arredores do complexo industrial. Ruas de terra foram asfaltadas, comércios floresceram para atender à massa de operários e a identidade da região fundiu-se irrevogavelmente com o logotipo dos 3 triângulos vermelhos. Vestir o uniforme de sarja, com o emblema da Massey Ferguson, tornou-se um passaporte para essa classe média, um distintivo de honra ostentado com orgulho. Nos bares e nas praças, as conversas giravam em torno das metas de produção e da magia que acontecia atrás dos grandes portões de ferro. A sinfonia metálica da produção era hipnótica. O chão de fábrica vibrava sob o peso de prensas gigantescas, moldando o metal. O clarão azulado das soldas iluminava os rostos concentrados de homens que acreditavam estar forjando o destino do país. Havia uma coreografia brutal e bela na forma como milhares de peças soltas convergiam pelas esteiras rolantes até ganharem a forma imponente de um trator. Quando os primeiros tratores nacionais, como o robusto e lendário modelo MAF-50, que mais tarde ganharia o afetuoso apelido de Cinquentinha, rolaram para fora da linha de montagem, não eram apenas máquinas, eram declarações de independência agrícola. O cheiro de tinta fresca e óleo diesel marcava o triunfo sobre o solo duro. A resposta do mercado foi instantânea. Agricultores de ponta a ponta do país viram naqueles veículos a força motriz para multiplicar suas colheitas. A semente havia encontrado seu solo fértil, nutrida pelo suor e pela esperança, estabelecendo as fundações inabaláveis para a era de ouro que estava prestes a explodir. Nos anos 1970, durante o auge do chamado milagre econômico brasileiro, a paisagem rural do país sofreu uma metamorfose visual sem precedentes. O verde interminável das vastas plantações de soja, trigo e milho, que agora se expandiam do sul rumo ao imprevisível cerrado, ganhou um contraste vibrante e absolutamente onipresente. O vermelho inconfundível dos tratores da Massey Ferguson. Aquelas máquinas robustas deixaram de ser meros implementos agrícolas. Elas haviam sido elevadas à categoria de símbolos definitivos de status e de vitória sobre a terra selvagem. Ter um modelo da marca estacionado no galpão principal da fazenda era o equivalente rural a ostentar um troféu reluzente. A empresa não apenas liderava o mercado sul-americano, ela o ditava com mão de ferro e precisão mecânica. Em seu momento de glória máxima, a cada 2 tratores que rasgavam o solo do continente, pelo menos um ostentava com orgulho o emblema prateado dos 3 triângulos entrelaçados. Era um monopólio prático, forjado em toneladas de aço, borracha e muito óleo diesel. Para sustentar essa demanda voraz e quase insaciável, o complexo industrial de Canoas operava em um ritmo frenético que beirava o sobrenatural. A fábrica havia transcendido sua função original de mero local de trabalho. Ela se transformara em uma verdadeira metrópole de metal pulsante que simplesmente se recusava a dormir. Os turnos de trabalhadores se revezavam ininterruptamente, cobrindo as 24 horas do dia, 7 dias por semana. O rugido grave dos potentes motores a diesel, sendo testados e calibrados, misturado ao tilintar constante das linhas de montagem,
criava uma sinfonia industrial ensurdecedora que ecoava por quilômetros de distância. Caminhões carregados até o limite com matérias-primas formavam filas quilométricas nos portões de entrada sob a luz da madrugada, enquanto frotas intermináveis de carretas saíam pelo extremo oposto sob o sol do meio-dia, transportando reluzentes tratores recém-pintados em direção aos quatro cantos do Brasil e para além de suas fronteiras. Essa engrenagem colossal não produzia apenas veículos pesados. Ela fabricava prosperidade humana em escala industrial. Para as dezenas de milhares de trabalhadores empregados diretamente nas linhas de montagem e nos escritórios anexos, a Massey Ferguson era muito mais do que um empregador multinacional. Ela havia assumido o papel de uma entidade quase maternal, um pilar de estabilidade absoluta em um país historicamente marcado por incertezas. O salário robusto e pontual recebido ali permitiu que uma geração inteira de operários comprasse sua primeira casa própria em bairros recém-loteados, adquirisse um carro 0 km brilhante e, o mais importante, garantisse a educação universitária de seus filhos. Nos bairros operários ao redor da fábrica, o padrão de vida floresceu de maneira visível. O comércio local dependia vitalmente dos contra-cheques da Massey. Havia enormes clubes recreativos exclusivos para os funcionários e suas famílias, times de futebol amador bancados pela diretoria e festas de fim de ano de proporções épicas que chegavam a paralisar o trânsito da cidade. Vestir o macacão de sarja, resistente com o logotipo vermelho, ou o impecável uniforme administrativo da empresa, era um motivo de orgulho profundo e inegável. Nas ruas de Canoas e cidades vizinhas, portar um crachá da Massey Ferguson pendurado no pescoço abria portas magicamente, garantia crédito imediato nos armazéns e atraía olhares carregados de respeito. Formou-se, de fato, uma verdadeira família Massey, uma irmandade sólida tecida pela convivência diária, no calor sufocante das fornalhas de fundição e no barulho rítmico das prensas gigantes. Pais caminhavam pelos corredores da fábrica, orgulhosos de indicar seus filhos para novas vagas de aprendizes, criando uma linhagem de trabalhadores leais, dedicados de corpo e alma à marca. O sentimento geral que permeava os refeitórios e as linhas de produção era de pura invencibilidade. Aqueles homens e mulheres não acreditavam estar apenas apertando parafusos ou soldando chapas. Eles tinham a convicção absoluta de que estavam construindo o próprio motor que alimentava o futuro do Brasil. Contudo, a luz ofuscante do sucesso extremo tem a perigosa tendência de cegar aqueles que habitam o topo da montanha. E é exatamente aqui, no ápice inquestionável de sua trajetória, que o ar rarefeito da liderança global começou a afetar fatalmente o julgamento estratégico. Os relatórios de vendas que chegavam semanalmente às mesas de mogno polido dos altos executivos, tanto nos imponentes escritórios de São Paulo, quanto na matriz gélida em Toronto, no Canadá, exibiam gráficos espetaculares que apontavam infinitamente para o alto. A receita entrava nos caixas da companhia em volumes astronômicos, criando uma sensação inebriante e perigosa de que a corporação era intocável. Esse otimismo cego e contagiante mascarou de forma trágica uma realidade subterrânea muito mais sombria. A estrutura interna estava se tornando cada vez mais obesa, lenta, afogada em burocracia e, pior de tudo, perigosamente dependente de um cenário econômico global altamente volátil que estava prestes a entrar em colapso. Enquanto os operários brindavam e celebravam seguidos recordes de produção no chão de fábrica, rachaduras silenciosas, porém profundas, começavam a se formar nos alicerces de concreto do império. A obsessão implacável por produzir cada vez mais e mais rápido fez com que a liderança global aprovasse planos de expansão agressivos e desproporcionais. Para financiar esse crescimento desenfreado, a empresa assumiu níveis de endividamento altamente arriscados junto a bancos internacionais, confiando cegamente que o boom econômico e a demanda por máquinas agrícolas seriam eternos. A arrogância corporativa começou a se infiltrar de forma letal nas decisões do dia a dia.
O foco exclusivo passou a ser o volume absoluto de vendas, ignorando solenemente os primeiros ventos gélidos de mudança que começavam a soprar no horizonte da economia mundial. A máquina dominante estava operando muito além de sua capacidade segura, com os motores superaquecendo, acelerando a toda velocidade em uma estrada sinuosa que, sem que os motoristas engravatados percebessem, estava prestes a acabar de forma abrupta à beira de um abismo aterrorizante. O vento que antes inflava as velas do progresso mudou de direção de forma brutal no final da década de 1970. O aclamado milagre econômico brasileiro, que havia servido como o grande motor da prosperidade nacional, colidiu violentamente com a realidade sombria das crises globais do petróleo e com o esgotamento do modelo de endividamento do país. Quase da noite para o dia, o cenário de crescimento infinito e crédito abundante evaporou. Em seu lugar, emergiu um monstro formidável e cruel que passaria a assombrar a nação pelas próximas décadas: a hiperinflação. Os preços de matérias-primas essenciais, desde o aço bruto até os componentes elétricos mais básicos, começaram a disparar em uma espiral caótica e incontrolável. O custo real de produção de um único trator mudava não a cada trimestre ou a cada mês, mas a cada amanhecer. O dinheiro perdia o seu valor antes mesmo que o suor do operário secasse, corroendo as margens de lucro da empresa com a voracidade de um incêndio alastrando-se por um campo seco. A milhares de quilômetros da terra roxa brasileira, no frio rigoroso de Toronto, no Canadá, a matriz global da Massey Ferguson enfrentava uma tempestade perfeita, em grande parte arquitetada por sua própria ambição corporativa desmedida. A expansão colossal que havia transformado a empresa em um império onipresente nos 5 continentes cobrava agora o seu preço mais amargo. Durante os anos de bonança, a corporação havia se embriagado com o crédito fácil, financiando a abertura de novas fábricas, o desenvolvimento de maquinários complexos e a aquisição agressiva de concorrentes menores através de empréstimos massivos atrelados a taxas de juros flutuantes. Era uma verdadeira roleta russa financeira jogada em escala global. Quando o Banco Central dos Estados Unidos e outras instituições internacionais, numa tentativa unificada e desesperada de conter a inflação mundial, elevaram abruptamente as taxas de juros a níveis estratosféricos. A dívida bilionária da Massey Ferguson multiplicou-se exponencialmente do dia para a noite. A empresa-mãe viu-se subitamente sufocada por um oceano de obrigações bancárias que se tornaram impagáveis num piscar de olhos. O pânico institucionalizou-se nos altos escalões da diretoria global. A ordem que ecoou pelos corredores atapetados e atravessou o continente em direção à América do Sul foi drástica, cega e absolutamente desesperada. Era imperativo estancar a sangria de caixa a qualquer custo. Decisões cruciais sobre a vital e complexa operação brasileira passaram a ser tomadas de forma unilateral por executivos isolados em escritórios com paredes de vidro. Homens de terno impecável que jamais haviam pisado no calor escaldante do Brasil ou sentido o cheiro denso da terra arada. Para eles, a colossal fábrica de Canoas e suas subsidiárias não formavam um ecossistema vivo sustentado por milhares de famílias dedicadas, mas figuravam apenas como uma linha em uma planilha de balanço financeiro que precisava gerar caixa imediato para salvar a sede. O distanciamento geográfico extremo e a frieza matemática dos números geraram ordens de cortes de orçamento que desafiavam qualquer lógica industrial sensata. Investimentos cruciais em modernização tecnológica e pesquisa de novos implementos foram congelados instantaneamente. Pior ainda, a manutenção preventiva do gigantesco maquinário pesado na fábrica foi sumariamente cortada, tratada erroneamente pela direção estrangeira como um luxo supérfluo. A alta cúpula em Toronto começou a drenar impiedosamente os recursos de sua subsidiária, historicamente mais forte e lucrativa, sacrificando de forma irresponsável a estabilidade a longo prazo no altar das exigências bancárias de curto prazo. As engrenagens do Império Vermelho, até então perfeitamente sincronizadas pelo ritmo do sucesso, começaram a perder o seu compasso vital.
A transição das manobras financeiras corporativas para a dura e física realidade do chão de fábrica no sul do Brasil foi abrupta, confusa e imensamente dolorosa. A crise iminente não foi comunicada aos milhares de operários através de assembleias claras ou discursos transparentes da liderança. Ela infiltrou-se sorrateiramente pelas frestas dos pesados portões industriais na forma de um caos logístico crescente. A primeira anomalia verdadeiramente assustadora, sentida pelos trabalhadores, foi a quebra impensável do ritmo antes sagrado da linha de montagem. O balé contínuo e hipnótico das pesadas peças metálicas, convergindo para formar um veículo, começou a sofrer interrupções frequentes e inexplicáveis. Em uma manhã típica de turno, a seção principal de montagem de motores teve que ser paralisada por horas, porque um lote inteiro de pistões vitais simplesmente não havia sido entregue. Na semana seguinte, o cenário beirava o absurdo logístico. Dezenas de tratores praticamente finalizados, imponentes e brilhantes, precisaram ser guinchados e desviados para o imenso pátio externo, de terra batida sob o sol do meio-dia. Eles ficaram lá, inertes como gigantes adormecidos, apenas porque faltavam pneus traseiros específicos ou mangueiras de sistemas hidráulicos básicos para que pudessem ser considerados prontos e faturados. O que os operários de macacão sujo de graxa não viam era que nos escritórios administrativos a poucos metros do ruído das máquinas, o departamento de compras da empresa estava travando batalhas diárias e humilhantes ao telefone. Com o fluxo de caixa estrangulado pelas incessantes remessas de lucro enviadas às pressas para tentar salvar a matriz canadense da falência iminente, somado à hiperinflação doméstica que triturava o capital de giro diário, a Massey Ferguson do Brasil havia perdido algo muito mais valioso que o próprio dinheiro: a sua credibilidade inabalável no mercado. A empresa havia perdido a capacidade de pagar os seus fornecedores no prazo estipulado. Empresas fornecedoras locais e parceiros de longa data, que durante décadas consideraram um privilégio absoluto e uma garantia de segurança estampar em seus registros que forneciam para a gigante vermelha, começaram a fechar as torneiras de crédito. Elas passaram a reter carregamentos de peças essenciais nos caminhões à beira da rodovia, exigindo humilhantes pagamentos adiantados em dinheiro vivo. Um capital líquido que a corporação outrora bilionária simplesmente já não possuía nos cofres. A produção converteu-se em um processo esquizofrênico, forçado e irracional. O chão de fábrica tornou-se palco de um canibalismo industrial desesperado. Peças novas eram retiradas, na calada da noite, de tratores inacabados, no pátio externo, para completar outros veículos na linha principal, em um esforço frenético, arriscado e maquiado para cumprir as metas mínimas de entrega e gerar algum oxigênio financeiro para a sobrevida no dia seguinte. Foi exatamente neste cenário tóxico de improvisação diária e escassez aguda que o veneno da insegurança infectou a espinha dorsal da força de trabalho pela primeira vez em mais de 20 anos de história gloriosa. A atmosfera antes festiva, barulhenta e cheia de camaradagem dos imensos refeitórios industriais deu lugar a um silêncio pesado e desconfiado, pontuado quase exclusivamente por sussurros conspiratórios nos vestiários e boatos aterrorizantes sobre cortes iminentes de pessoal. As tão cobiçadas horas extras, que por gerações garantiram o churrasco farto de domingo, a reforma da casa própria e a ascensão social, foram abolidas com uma única assinatura gélida de um gerente. A pressão psicológica sobre os mestres de linha e supervisores atingiu níveis sádicos, pois eles eram cobrados violentamente pela diretoria distante por metas de produção irrealistas, enquanto dispunham de apenas uma fração das peças, da manutenção e do ânimo necessários para operar a fábrica. A tensão pairava no ar denso, misturando-se ao cheiro forte de óleo queimado e solda, como vapor acumulado dentro de uma velha caldeira com a válvula de escape perigosamente bloqueada. Os trabalhadores mais antigos, homens de rostos marcados pelo tempo que haviam ajudado a erguer as próprias paredes de concreto do complexo nos heróicos e distantes anos 60,
olhavam agora para o alto teto de zinco da fábrica com uma mistura sufocante de incredulidade e profunda angústia. Fechando os olhos e apurando os ouvidos, eles já podiam escutar perfeitamente os novos ruídos do império em agonia. Já não ressoava a sinfonia afinada e poderosa de uma máquina operando em ritmo de domínio absoluto, mas sim o atrito estridente, desgastante e destrutivo de metal, raspando contra metal, sem qualquer lubrificação. A aura inquebrável de proteção e invencibilidade, que por décadas definiu a leal família Massey, estilhaçou-se sem cerimônia no chão sujo da fábrica. Nas mesas de jantar modestas ao redor da cidade de Canoas, pela primeira vez na história da comunidade, pais de família de olhar cansado hesitaram gravemente antes de encorajar seus filhos a buscarem um futuro seguro vestindo aquele uniforme. A tempestade perfeita, formada pela mescla letal de arrogância financeira global e caos econômico brasileiro, havia finalmente estilhaçado as grossas vidraças do complexo industrial, e o vento gélido e cortante do declínio corporativo começava a soprar sem nenhuma piedade sobre as antes intocáveis linhas de produção. O golpe de misericórdia que estilhaçaria a espinha dorsal da Massey Ferguson do Brasil não foi desferido por uma invenção revolucionária de um concorrente ou por uma mudança repentina no clima agrícola. Ele veio do norte frio, gestado dentro de salas de reuniões atapetadas, na forma de uma traição corporativa fria e puramente matemática. No alvorecer da década de 1980, a matriz no Canadá enfrentava seu próprio colapso existencial, asfixiada por bilhões de dólares em empréstimos de curto prazo que haviam financiado sua expansão imprudente. À beira da falência absoluta e implorando por pacotes de resgate do governo canadense, a liderança global adotou uma tática de sobrevivência brutal: amputar as extremidades para salvar os órgãos vitais da matriz. A subsidiária brasileira, que durante anos enviou remessas colossais de lucros para sustentar o império, foi sumariamente cortada do cordão umbilical financeiro. A ordem não escrita, mas gritante em sua omissão, era aterrorizante. A operação sul-americana estava abandonada à própria sorte. Não haveria socorro, não haveria renegociação internacional, não haveria clemência. No Brasil, os bancos credores farejaram o sangue na água com a rapidez e a precisão de predadores famintos. As mesmas instituições financeiras que na década anterior estendiam tapetes vermelhos e ofereciam jantares luxuosos aos diretores da Massey, agora enviavam auditores de rostos fechados, acompanhados por oficiais de justiça, carregando pilhas de notificações extrajudiciais. O cerco foi rápido e letal. As linhas de crédito rotativo, o verdadeiro oxigênio que mantinha a fábrica respirando e pagando fornecedores, foram cortadas com a brutalidade de uma guilhotina. Contas bancárias vitais foram bloqueadas da noite para o dia. A situação foi catastroficamente agravada pela hiperinflação galopante que castigava o Brasil naquele período. Com a inflação devorando o valor da moeda a taxas que ultrapassavam os 3 dígitos ao ano, os juros sobre a dívida corporativa não apenas cresciam, eles se multiplicavam como um vírus fora de controle. O peso dessa dívida deixou de ser uma abstração contábil em um relatório trimestral. Tornou-se uma presença física, uma sombra gélida e sufocante que pairava sobre os galpões de Canoas. A administração local, composta por executivos e engenheiros que haviam dedicado suas juventudes para erguer aquele colosso a partir da poeira da Terra Roxa, viu-se aprisionada em um pesadelo logístico e moral. Eles eram generais de um exército sitiado, cujos suprimentos haviam sido cortados por seus próprios reis. Passavam os dias trancados em escritórios imersos em fumaça de cigarro e pânico, fazendo ligações internacionais desesperadas para Toronto, que terminavam em evasivas calculadas ou caixas postais mudas. A impotência era esmagadora. Cada trator que não conseguia ser finalizado por falta de uma peça barata representava milhões de cruzeiros a menos no caixa no final do dia, enquanto a dívida com os bancos crescia em dezenas de milhões na mesma fração de tempo. A diretoria brasileira foi forçada a administrar a miséria aguda, decidindo diariamente qual fornecedor ficaria sem pagamento e qual linha de montagem seria canibalizada.
A majestosa e invencível máquina dominante havia sido reduzida a uma carcaça encurralada, sangrando profusamente em praça pública sob o olhar implacável dos credores. A força destrutiva desse furacão financeiro não demorou a descer dos escritórios acarpetados da diretoria para rasgar impiedosamente o chão de fábrica de concreto. Sem dinheiro para comprar matérias-primas básicas ou honrar compromissos de curtíssimo prazo, a empresa recorreu à única válvula de escape macabra que restava: o corte massivo de vidas humanas. As temidas demissões em massa, antes uma impossibilidade lógica no vocabulário otimista da família Massey, começaram com uma fúria avassaladora. O processo não foi conduzido com a dignidade que aqueles veteranos de guerra industrial mereciam. Em manhãs cinzentas e úmidas que manchariam para sempre a história de Canoas, os operários chegavam para o primeiro turno apenas para dar de cara com longas listas datilografadas, afixadas brutalmente nos quadros de aviso, bem ao lado dos relógios de ponto. A leitura daqueles papéis era um ritual de terror puro. Centenas de nomes de uma só vez. Homens de mãos calejadas, que há 15 ou 20 anos haviam soldado as primeiras chapas de aço daquelas paredes, liam seus próprios nomes com os olhos arregalados, o coração despencando no peito. O choque da rejeição era imediato. Sem tempo para despedidas, eles eram barrados nas catracas metálicas e escoltados de volta aos portões da rua por seguranças constrangidos, antigos colegas que desviavam o olhar em silêncio. Para tornar o pesadelo ainda mais sádico, muitos desses pais de família saíam com os bolsos vazios, pois a empresa asfixiada mal conseguia reunir liquidez para pagar as rescisões trabalhistas básicas e os fundos de garantia atrasados. O choque inicial de ver a vida ruir tão de repente e rapidamente transmutou-se em uma dor latejante, que logo ferveu e explodiu em uma fúria incandescente e incontida. O luto individual e silencioso aglutinou-se em uma mobilização coletiva desesperada. Em cenas que contrastavam de forma violenta e deprimente com os desfiles cívicos e festas da empresa dos anos de ouro, os trabalhadores cruzaram os braços. A fábrica, que não dormia há décadas, foi mergulhada em um silêncio forçado e aterrador, interrompido apenas pelos gritos de protesto. Milhares de operários amontoaram-se na terra batida do lado de fora dos imensos portões frontais. As catracas foram bloqueadas. Faixas pintadas às pressas com tinta vermelha, a mesma tinta que coloria os tratores, exigiam dignidade, pagamentos atrasados e explicações que ninguém tinha para dar. A tensão atingiu níveis insuportáveis, beirando a combustão física. De um lado das pesadas grades de ferro, trabalhadores com os rostos banhados em lágrimas de raiva e desespero, aterrorizados com o fantasma da fome espreitando suas casas. Do outro lado, gerentes de nível médio e diretores exaustos, com a gravata frouxa e o olhar perdido, sabendo intimamente que o dinheiro exigido simplesmente não existia mais em lugar algum do mundo. Os confrontos verbais nos piquetes eram dilacerantes. Não era a típica luta ideológica de classes, abstrata e política. Era uma tragédia humana, visceral e profundamente pessoal. Eram compadres, vizinhos de bairro e padrinhos de batismo, gritando uns com os outros através das barras de metal, separados apenas pela hierarquia de uma corporação que havia traído a todos de forma igual. A polícia de choque estadual, muitas vezes, era chamada para formar um cordão de isolamento. Mas até mesmo os soldados com escudos e cacetetes recuavam hesitantes, pois a cidade inteira dependia daquela fábrica. Muitos dos policiais em formação tinham irmãos e pais chorando na linha de frente do protesto. O som estridente das sirenes, misturado aos discursos inflamados nos caminhões de som, soava como um réquiem amargo. Ali, no asfalto sujo diante dos portões trancados, sob o peso esmagador de uma dívida que não era deles, a ilusão romântica de invencibilidade da empresa desmoronou em milhares de pedaços. A imponente família Massey estava oficialmente morta, assassinada por um sistema financeiro impessoal, deixando para trás apenas órfãos desesperados em busca de sobrevivência. A desintegração de um império industrial raramente ocorre da noite para o dia. Na maioria das vezes, é um processo letárgico,
corrosivo e profundamente humilhante. Após o trauma das demissões em massa e o estrondo das greves que paralisaram Canoas, a fábrica da Massey Ferguson tentou, de forma trôpega e ofegante, retomar a sua rotina. No entanto, o complexo industrial que voltou a operar não era mais a mesma máquina invencível das décadas anteriores. Uma atmosfera lúgubre, espessa e silenciosa havia se instalado sob o vasto teto de zinco, transformando o outrora vibrante coração da empresa em uma espécie de navio fantasma que navegava sem rumo certo pelas águas turvas da economia brasileira. A luz natural que entrava pelas clarabóias, agora opacas por camadas de poeira não limpa, parecia não ser mais suficiente para iluminar os corredores, onde outrora o futuro do agronegócio sul-americano era forjado. A escassez crônica e desesperadora de capital de giro começou a devorar a própria infraestrutura física do local, como um parasita que se alimenta do hospedeiro. A regra de ouro de qualquer engenharia de produção de alto nível, a manutenção preventiva rigorosa, foi completamente abandonada pelos executivos preocupados apenas com a sobrevivência diária. Máquinas gigantescas, prensas importadas e tornos mecânicos que antes eram inspecionados com precisão cirúrgica passaram a operar muito além do limite de sua exaustão física, rangendo e tremendo violentamente em um protesto metálico. Vazamentos de óleo nas engrenagens já não eram limpos ou consertados de imediato. Poças escuras e escorregadias começaram a manchar o chão de cimento liso, criando um ambiente de trabalho perigoso, sujo e visivelmente degradante. As famosas esteiras rolantes, que antes ditavam o ritmo perfeito e contínuo da montagem, agora paravam frequentemente no meio do turno, por causa de correias arrebentadas, sendo remendadas de forma precária e improvisada por mecânicos frustrados que trabalhavam sem nenhuma peça de reposição adequada no estoque. O impacto direto dessa negligência estrutural forçada no produto final foi devastador e imediato. O lendário padrão de qualidade, o pilar inquebrável que havia construído toda a mística e a confiança cega em torno dos tratores vermelhos, desmoronou vertiginosamente. Máquinas recém-saídas da linha de montagem, que antes eram sinônimo de força bruta e durabilidade extrema, começaram a apresentar falhas mecânicas absolutamente inadmissíveis. Motores que superaqueciam e fundiam nos primeiros dias de uso no campo pesado, transmissões complexas que travavam repentinamente no meio da colheita e sistemas hidráulicos que perdiam pressão antes mesmo do primeiro plantio. A confiança do agricultor, conquistada ao longo de mais de 20 anos de suor, pó e excelência técnica, foi estilhaçada de forma irreparável em questão de meses. Enquanto a gigante vermelha sangrava profusamente de forma pública e lutava apenas para manter as suas próprias luzes acesas, os predadores do mercado sentiram o forte cheiro da fraqueza. Concorrentes ferozes, que por anos haviam amargado posições secundárias e assistido à hegemonia da Massey com uma inveja silenciosa, iniciaram uma investida implacável e oportunista. Marcas como a Ford, com a sua robusta linha de tratores azuis, e a Valmet, lançaram campanhas de vendas incrivelmente agressivas, atacando exatamente onde a Massey mais falhava: na entrega pontual e na garantia férrea de qualidade. Concessionárias parceiras que foram leais por décadas, exaustas de dar desculpas esfarrapadas aos fazendeiros enfurecidos pela falta de peças de reposição no balcão, começaram a retirar as bandeiras dos 3 triângulos de suas fachadas para abraçar a concorrência sem olhar para trás. A fatia de mercado superior a 50%, que um dia pareceu um direito divino da corporação encravada no sul do Brasil, começou a derreter rapidamente como gelo esquecido sob o sol escaldante do verão. Encurralada por dívidas bancárias asfixiantes, perdas catastróficas de participação de mercado e uma matriz canadense que havia efetivamente lavado as mãos, selando o destino da filial, a operação brasileira foi colocada à venda como uma mercadoria seriamente danificada em um leilão desesperado de sobrevivência. O que se seguiu a portas fechadas foi um complexo, obscuro e doloroso processo de reestruturação corporativa que acabaria por arrancar, de uma vez por todas,
a própria alma do complexo industrial de Canoas. Na tentativa de salvar a imensa infraestrutura produtiva do colapso e do fechamento imediato, o controle acionário começou a ser fatiado, transferido e negociado com o capital nacional, culminando na dramática absorção da operação pelo poderoso grupo IOCP. No papel dos relatórios financeiros e nas páginas dos jornais de economia, a aquisição foi celebrada ruidosamente pelos políticos locais como a salvação heróica da indústria nacional. Afinal, aos olhos do público externo, milhares de empregos seriam tecnicamente preservados sob nova administração e as altas chaminés do complexo continuariam a expelir fumaça. No entanto, no chão de fábrica, a transição foi vivida com o luto profundo, amargo e silencioso de quem assiste impotente ao fim de uma era gloriosa. O nome da empresa mudou, passando por complexas fusões burocráticas que deram origem à temporária Massey Perkins e, posteriormente, à marca Maxion. A identidade corporativa original, forjada por décadas de orgulho inabalável e suor operário, foi metodicamente varrida das fachadas dos prédios, dos crachás de identificação e dos bolsos dos macacões de trabalho. Para os operários mais antigos, aqueles veteranos de cabelos grisalhos que haviam sobrevivido às brutais e humilhantes rodadas de demissões dos anos anteriores e que ainda caminhavam pelos corredores, agora encardidos da fábrica, o golpe psicológico foi a pá de cal. Eles observavam os novos logotipos impessoais sendo pintados por cima das antigas e desgastadas marcas vermelhas com um sentimento de violação profunda. Embora tratores continuassem sendo rudimentarmente montados nas mesmas linhas de aço capengas, o espírito incandescente que animava aquele trabalho pesado havia se extinguido por completo. A outrora imponente e unida família Massey transformara-se em um amontoado fantasmagórico de sobreviventes traumatizados, trabalhando não mais por paixão pela engenharia ou pelo sentimento nobre de construir a agricultura do Brasil, mas pelo puro e simples terror de perder a única fonte de renda e não ter o que colocar na mesa de jantar no dia seguinte. Os novos donos do complexo trouxeram consigo uma filosofia administrativa fria, estritamente matemática, focada exclusivamente na eficiência cirúrgica, no pagamento dos credores e na redução extremada de todo e qualquer custo. O abismo invisível entre as salas acarpetadas da nova diretoria e o suor dos peões de fábrica tornou-se intransponível e hostil. As regalias históricas que definiam o bem-estar do trabalhador evaporaram sem aviso. Os imensos clubes sociais recreativos foram fechados ou vendidos, e qualquer resquício de diálogo humano foi substituído por planilhas de metas de produtividade implacáveis pregadas nos murais. A fábrica de Canoas não era mais a sede orgulhosa e independente de um império continental. Havia sido rebaixada à condição de apenas mais uma unidade fabril genérica, sem rosto e sem história, dentro do portfólio gigantesco de uma holding corporativa focada em números. As luzes industriais sobre as pesadas prensas e linhas de montagem, que um dia brilharam intensamente e de forma ininterrupta como faróis inegáveis de progresso social, agora piscavam fracas e amareladas, simbolizando visualmente a agonia prolongada de uma cultura de trabalho que estava sendo metodicamente apagada. Os operários batiam o ponto de entrada nas madrugadas frias, com os ombros curvados, passos arrastados e o olhar completamente vazio. O brilho de orgulho deu lugar a uma resignação cínica e sombria. Todos, desde o varredor de chão, mais simples, até o mestre de linha mais experiente, sabiam no seu íntimo que a salvação alardeada pelos engravatados com a mudança de donos era apenas um curativo frágil, barato e temporário, colocado sobre uma hemorragia financeira e identitária que já era letal. A alma inquebrável do colosso de aço já havia abandonado o prédio. Restava ali apenas o imenso corpo mecânico que, inexoravelmente e sob grande sofrimento, continuava a caminhar a passos lentos em direção ao seu leito de morte definitivo. O ponto de ruptura definitivo para a histórica operação em Canoas não foi marcado por um incêndio ou um colapso estrutural de suas pesadas vigas de aço, mas sim por uma folha de papel sulfite branco,
fria e burocrática, fixada com uma taxinha em um quadro de cortiça encardido. Apesar dos esforços desesperados da nova administração, sob a bandeira IOSP Maxion, para estancar a hemorragia financeira e racionalizar a produção, o peso esmagador da herança maldita, deixada pela matriz canadense, somado ao ambiente macroeconômico caótico do Brasil na transição da década de 1980 para 1990, um período marcado por planos econômicos fracassados, congelamento de contas e uma inflação que ainda assombrava o país, tornou a matemática da sobrevivência impossível. A estrutura colossal do complexo, projetada para uma era de monopólio e abundância, havia se tornado um dinossauro insustentável em tempos de escassez e abertura de mercado agressiva. A decisão de executar uma reestruturação profunda e irreversível, que incluía o fechamento de pavilhões históricos e o encerramento definitivo das linhas de montagem originais que fundaram o Império, foi tomada a portas trancadas. Não houve aviso prévio humanizado, nem preparação psicológica para a força de trabalho que ainda se agarrava aos últimos resquícios de esperança. A notícia vazou pelos corredores, não como um boato, mas como uma onda de choque tátil. Em uma manhã atipicamente silenciosa, um representante do Departamento de Recursos Humanos, com o olhar fixo no chão de cimento e ladeado por seguranças particulares recém-contratados, caminhou em direção ao principal quadro de avisos do pavilhão central. O som de seus passos ecoava no galpão semivazio. A cena que se desenrolou a seguir ficou gravada a fogo na memória coletiva da cidade. À medida que o papel era fixado, as máquinas pesadas foram sendo desligadas uma a uma, não por ordem da chefia, mas pelas mãos trêmulas dos próprios operadores. O silêncio que se abateu sobre o chão de fábrica foi ensurdecedor e aterrorizante. Centenas de homens, sujos de graxa e com os rostos marcados por anos de lealdade e exaustão, aglomeraram-se ao redor do pequeno mural. A mensagem impressa em letras pretas e impessoais era letalmente clara: encerramento irreversível das atividades de produção naqueles setores, demissão sumária do quadro remanescente de funcionários e liquidação dos ativos. A reação imediata não foi de gritos ou quebra-quebra, mas de uma paralisia asfixiante. Homens robustos, capazes de erguer blocos de motor com os próprios braços, desabaram de joelhos ali mesmo, no chão sujo de óleo onde haviam passado a maior parte de suas vidas adultas. Outros encostaram as testas nas latarias frias dos tratores inacabados e choraram silenciosamente. Aquele pedaço de papel não representava apenas a perda de um emprego. Ele era o atestado de óbito de uma identidade inteira. Era a confirmação de que o coração de aço da Massey Ferguson do Brasil havia finalmente parado de bater. A ilusão de que a fábrica duraria para sempre, de que o colosso era indestrutível, foi estilhaçada em milhares de fragmentos que jamais poderiam ser colados novamente. O luto inicial e paralisante durou apenas o tempo suficiente para que a realidade cruel da sobrevivência batesse à porta das casas operárias, transformando a tristeza em uma batalha existencial e jurídica desesperada. O que se seguiu à publicação do fatídico aviso de fechamento foi a fase mais suja e humilhante do colapso corporativo. Quando os trabalhadores demitidos enfileiraram-se nos escritórios do sindicato e nas varas da Justiça do Trabalho para reivindicar o que lhes era de direito, rescisões, fundos de garantia acumulados por décadas e, para os mais velhos, as sagradas pensões de aposentadoria, eles se depararam com um cofre praticamente vazio e uma teia burocrática intransponível. A corporação que outrora financiava clubes de campo e distribuía bônus generosos, agora alegava uma profunda falta de liquidez, arrastando os pagamentos obrigatórios para uma complexa, fria e arrastada recuperação judicial. Para os operários com 25 ou 30 anos de casa, o golpe foi de uma crueldade indescritível. Homens que haviam sacrificado a juventude, a audição e os pulmões respirando pó metálico e fumaça de solda sob a promessa de uma velhice segura e digna, de repente se viram com as mãos vazias, segurando apenas carteiras de trabalho, carimbadas com o selo da rescisão. A batalha pelos escombros financeiros da empresa
deixou de ser uma disputa trabalhista normal para se tornar uma luta literal por comida na mesa. Protestos furiosos e amargurados tomaram as ruas de Canoas mais uma vez, mas a energia agora era diferente. Não havia mais a esperança de reverter a decisão. Havia apenas a fúria cega contra a traição. Ex-funcionários acamparam nos portões trancados da fábrica, bloqueando a saída dos caminhões que tentavam retirar o maquinário valioso para ser leiloado. A polícia estadual formou barricadas constantes ao redor do complexo, transformando o que antes era o orgulho da cidade em uma verdadeira zona de guerra sob ocupação. Os advogados do sindicato lutavam contra um sistema legal labiríntico e letárgico, tentando bloquear os bens da empresa antes que eles fossem completamente diluídos ou transferidos para o exterior para pagar bancos estrangeiros. Enquanto a batalha legal se arrastava pelos tribunais em um ritmo agonizante que levava muitos ex-trabalhadores à depressão profunda e, em casos trágicos, ao suicídio, a carcaça física da fábrica começou a ser esquartejada. Etiquetas com números de leilão foram coladas grosseiramente nas pesadas prensas de estamparia e nos robôs de solda que outrora moldavam o futuro agrícola da América do Sul. O maquinário, que para os operários possuía quase uma alma, estava sendo vendido a preço de sucata para pagar credores sem rosto. O apito da fábrica, aquele som estridente e poderoso que por décadas havia ditado o ritmo de vida, os horários das refeições e os sonhos de dezenas de milhares de famílias da região, foi definitivamente desligado de sua fonte de energia. A imensa máquina dominante havia sido oficialmente desmantelada, deixando para trás um rastro de corações partidos, contas não pagas e um silêncio fantasmagórico que preparava o palco para o último e mais sombrio ato de sua existência. O amanhecer do dia que selaria definitivamente o destino histórico da operação original em Canoas não teve a dramaticidade cinematográfica das grandes tempestades. Foi, pelo contrário, uma manhã cinzenta, fria e marcada por uma calmaria quase fúnebre. Para os operários que ainda restavam no quadro de funcionários, uma fração minúscula e traumatizada do gigantesco exército industrial que outrora marchava diariamente por aqueles portões, o trajeto de casa até a fábrica foi feito em um silêncio sepulcral. Não havia conversas animadas nos ônibus fretados ou brincadeiras nos botequins da esquina. Cada passo em direção ao complexo era arrastado, pesado pelo fardo de um luto prolongado que, naquele exato amanhecer, finalmente chegava ao seu estágio terminal. O imenso labirinto de aço e concreto, que por décadas pulsou com a vitalidade de uma nação em crescimento e ditou o ritmo de vida de uma cidade inteira, agora parecia um gigante em coma irreversível, esperando apenas que os aparelhos de suporte vital fossem desligados pelo carrasco. Nos vestiários masculinos, tradicionalmente o local mais barulhento, caótico e cheio de vida da fábrica no início de qualquer turno, a atmosfera era densa e sufocante. O som metálico e solitário das portas dos armários batendo ecoava pelas paredes de azulejos encardidos, não como um prelúdio rotineiro para o trabalho árduo, mas como o bater seco de caixões sendo fechados. Homens com os rostos cravados de rugas precoces, adquiridas pelo esforço hercúleo sob temperaturas extremas, começaram o doloroso ritual de esvaziar suas vidas de dentro daquelas pequenas caixas de metal. Fotografias amareladas de filhos cujos estudos foram financiados pelo salário da Messi. Recortes de jornais locais ostentando recordes de produção inalcançáveis da década de 70. Adesivos desbotados, canecas de alumínio amassadas e ferramentas de estimação que já haviam se moldado perfeitamente ao formato de suas mãos calejadas. Cada objeto guardado em caixas de papelão surradas ou mochilas velhas era um pedaço insubstituível de identidade sendo arrancado a frio da alma daqueles trabalhadores. Muitos não conseguiam conter as lágrimas que escorriam e se misturavam à graxa antiga incrustada na pele, enquanto dobravam cuidadosamente pela última vez os macacões que jamais voltariam a vestir com orgulho. Quando esses homens cruzaram as portas de acesso e caminharam para o chão de fábrica para cumprir suas derradeiras horas de expediente, depararam-se com um cenário de desolação física
quase pós-apocalíptica. A vastidão do pavilhão central, antes um formigueiro humano incandescente, operando em ritmo hipnótico, estava agora mergulhada em grandes manchas de escuridão, iluminada de forma intermitente pelas luzes fluorescentes dos poucos setores de montagem que ainda sobreviviam respirando por aparelhos. A missão daquele dia não era iniciar projetos ambiciosos, mas apenas concluir, de forma melancólica, o derradeiro lote de tratores usando as poucas peças remanescentes que haviam sobrado nos fundos do estoque. Um esforço final de varredura antes do desligamento total. A esteira rolante, outrora, o coração acelerado do império, moveu-se com uma lentidão agoniante e engasgada. Havia uma reverência quase religiosa, dolorosa de se assistir, em cada aperto de parafuso, em cada encaixe de engrenagem feito por aquelas mãos experientes. Ninguém queria apressar o processo, pois todos sabiam com clareza aterrorizante que assim que a última máquina cruzasse a linha de inspeção final, aquelas imensas prensas seriam silenciadas para sempre. O barulho solitário das ferramentas pneumáticas parecia artificialmente amplificado sob o alto teto de zinco, soando exatamente como as últimas e fracas batidas de um coração que está prestes a parar. E então, no meio da tarde gélida, o momento inevitável e aterrorizante finalmente se materializou. O último trator programado para aquela linha histórica recebeu seu retoque final de pintura, seu último banho de óleo e o carimbo derradeiro de inspeção. Em épocas de glória, a conclusão de uma máquina era um processo mecânico veloz, engolido pelo ritmo ensurdecedor de 1000 outros tratores sendo construídos simultaneamente ao seu redor. Porém, naquele dia específico, a finalização daquele único e derradeiro veículo paralisou por completo o que restava do pavilhão. Por um instinto de luto coletivo, os operários largaram suas ferramentas manchadas nas bancadas e caminharam lentamente, aglomerando-se ao redor da máquina brilhante para formar um círculo silencioso e de cabeças baixas. Não houve aplausos, não houve gritos de dever cumprido, não houve absolutamente nenhum discurso corporativo ou presença de diretores. Havia apenas o som denso e gutural da respiração pesada de dezenas de homens fortes lutando desesperadamente para conter o pranto. Aquele trator solitário já não era um símbolo de conquista para o agronegócio. Ele havia se tornado a lápide metálica e brilhante de uma era de ouro irrecuperável. A ordem final foi dada pelos velhos mestres de linha com acenos de cabeça imperceptíveis. Com gestos robóticos e mãos trêmulas, os operadores começaram a apertar os botões vermelhos de desligamento nos painéis de controle centrais, sujos de poeira. Um a um, os gigantescos e ruidosos motores elétricos que alimentavam as prensas de estamparia e os tornos foram sendo cortados da rede. O chiado agudo do ar comprimido, esvaziando-se das grossas mangueiras pretas, soou pelo galpão, exatamente como o último fôlego escapando de pulmões estraçalhados. As pesadas esteiras de aço pararam de rolar com um rangido metálico seco e definitivo. Quando a última chave geral de força foi puxada para baixo, uma escuridão letárgica engoliu os cantos do chão de fábrica. E o silêncio que se abateu instantaneamente sobre o complexo foi físico, espesso, brutal e ensurdecedor. Era um vácuo acústico e espiritual que o ecossistema da cidade de Canoas simplesmente não experimentava há mais de 3 décadas. Foi exatamente nesse abismo profundo de ausência de ruído mecânico que a represa emocional da força de trabalho finalmente desmoronou. Homens maduros, rudes, com os rostos marcados por cicatrizes de solda, forjados na brutalidade do ferro quente e na disciplina extrema, abraçaram-se em um pranto convulsivo, alto e incontrolável. Eram veteranos de guerra industrial, companheiros inseparáveis de trincheira que haviam passado 30 anos lado a lado, que foram padrinhos de batismo dos filhos uns dos outros, que dividiram incontáveis marmitas frias, alegrias extremas e tragédias irreparáveis. Eles não choravam ali apenas pelo contra-cheque que não existiria no mês seguinte, mas pela morte violenta de sua comunidade, pela aniquilação completa do propósito invisível que dava sentido e dignidade às suas vidas desde a juventude. O chão cimentado,
manchado de óleo negro do galpão, tornou-se o palco doloroso das despedidas mais dilacerantes que a história operária da região já havia testemunhado. À medida que os ponteiros do relógio se arrastavam impiedosamente para o fim oficial do turno, o grupo começou a longa, arrastada e lúgubre marcha através dos corredores escuros em direção aos portões principais. Cada passo os afastava irrevogavelmente do passado de orgulho e os empurrava para as garras de um futuro aterrorizante, repleto de dívidas e incertezas. E então, pontualmente no final do dia, a sirene central da fábrica soou pela última vez. Aquele mesmo apito agudo e inconfundível, que outrora era o arauto incontestável do progresso, o chamado vital para o trabalho que acordava e guiava os bairros inteiros ao redor, soou naquele entardecer com o tom rasgado de um canto do cisne prolongado. O som agudo cortou o céu cinzento de Canoas, ecoou como um lamento pelos quarteirões vizinhos e depois foi morrendo lentamente até se dissolver no horizonte. Quando as gigantescas e pesadas portas de grade do portão principal se fecharam atrás do último operário a sair, unindo-se com uma batida fria, seca e impiedosa, e sendo trancadas com grossas correntes, o império foi oficialmente lacrado pelo lado de fora. A poeira começou a assentar silenciosamente sobre as máquinas bilionárias agora adormecidas, e a alma genuína da Massey Ferguson do Brasil foi deixada para trás, trancada e enterrada viva em sua própria tumba colossal de concreto e sombras. Quando os pesados cadeados foram trancados pela última vez, a cidade de Canoas não perdeu apenas uma fábrica. Ela perdeu a sua bússola moral e econômica. Nos anos implacáveis que se seguiram ao fechamento definitivo da operação original, o imenso complexo industrial passou por um lento e doloroso processo de decomposição e ressignificação. Alguns dos gigantescos pavilhões de concreto, que outrora abrigaram a linha de montagem mais frenética do continente americano, foram eventualmente fragmentados, vendidos a preços irrisórios em leilões de massa falida e transformados em centros logísticos anônimos, hipermercados sem personalidade ou depósitos frios de mercadorias importadas. Outros setores simplesmente foram abandonados à própria sorte, engolidos pela vegetação densa e pela ferrugem, erguendo-se no horizonte urbano como monumentos decadentes. Esqueletos de aço que lembram silenciosamente à população o quão frágil e ilusória pode ser a promessa de progresso eterno. A geografia da cidade, antes rigorosamente desenhada em torno dos turnos de trabalho, teve que ser forçosamente reinventada. Bairros inteiros, cujo comércio local dependia quase exclusivamente do contra-cheque carimbado com o logotipo dos 3 triângulos, viram lojas tradicionais fecharem as portas e uma nuvem de empobrecimento rastejar silenciosamente pelas calçadas. O verdadeiro e mais profundo impacto da queda, no entanto, não ficou cravado nas pedras, no mato alto ou no balanço financeiro dos bancos credores, mas sim na alma e no destino de milhares de famílias. A geração de operários que dedicou a sua juventude, a sua força bruta e a sua saúde à construção e manutenção daquele império foi lançada em um deserto hostil de desemprego crônico, exatamente em uma idade na qual o mercado de trabalho já não os aceitava. Homens que eram mestres absolutos, com habilidades raras na arte da metalurgia, da solda de precisão e da montagem fina de motores pesados, de repente viram-se tragicamente obsoletos. Muitos foram forçados a engolir o orgulho e aceitar subempregos na informalidade, dirigindo táxis, vendendo lanches nas ruas ou fazendo bicos temporários na construção civil, apenas para tentar garantir a sobrevivência básica de seus filhos e evitar o despejo. O trauma do colapso deixou uma cicatriz psicológica invisível, mas limitante, que foi transmitida de pais para filhos. A promessa romântica e inquebrável da família Massey provou-se, no fim, uma ilusão letal. E a lição amarga aprendida a duras penas por aquela comunidade foi a de que, no impiedoso tabuleiro de xadrez do capitalismo globalizado, a lealdade incondicional de uma vida inteira de um operário torna-se absolutamente irrelevante quando os números em uma planilha de uma matriz estrangeira exigem um sacrifício de sangue. Paradoxalmente,
Em uma daquelas ironias cruéis que apenas o mundo corporativo é capaz de orquestrar perfeitamente, o nome Massey Ferguson não foi varrido da face da terra. Nos anos 1990, muito após o colapso estrutural da operação original e o desmembramento das antigas donas, a marca global, seus direitos de uso e o icônico logotipo vermelho foram adquiridos e consolidados pela AGCO, um novíssimo e gigantesco conglomerado multinacional que emergia para se tornar o novo titã mundial do agronegócio. Hoje, se você cruzar as vastas e modernas rodovias do centro-oeste brasileiro ou as planícies ainda férteis do sul, certamente verá centenas de tratores vermelhos reluzentes. Agora equipados com a mais alta tecnologia de GPS, via satélite, telemetria e cabines climatizadas à prova de som, rasgando a terra. Eles continuam vivos, continuam sendo líderes de mercado e continuam colhendo safras bilionárias de soja. Contudo, para os veteranos grisalhos que conhecem a verdadeira e sangrenta história dos bastidores, essas novas e eficientes máquinas são vistas como belos fantasmas de metal. A marca sobreviveu, resgatada e fortalecida pelo capital globalizado e sem rosto. Mas a alma genuína, o espírito de comunidade indomável forjado no suor da terra roxa e no ruído ensurdecedor das antigas prensas de canoas, jamais foi ressuscitado. A nova corporação comprou apenas uma etiqueta de sucesso. A história humana foi deixada para apodrecer. A ruína da era de ouro da Massey Ferguson do Brasil permanece, até os dias de hoje, como um dos estudos de caso mais tristes, brutais e fascinantes sobre a arrogância do poder industrial em contraste absoluto com a vulnerabilidade humana. O colapso não foi causado pela incompetência de seus milhares de trabalhadores locais, e muito menos porque os tratores deixaram de ter qualidade no seu auge. O império ruiu por causa de uma combinação tóxica e explosiva. A ganância financeira desmedida de uma matriz irresponsável e distante. Uma expansão irracional fundamentada em dívidas com juros flutuantes e a miopia assustadora de não enxergar os perigos reais de uma economia sul-americana historicamente volátil. A liderança encastelada nos escritórios acarpetados de Toronto acreditou cegamente que o tamanho colossal de seu domínio global a tornava imune às implacáveis leis da gravidade econômica. Eles esqueceram o princípio mais básico da engenharia industrial. Os verdadeiros alicerces estruturais de qualquer corporação não são compostos por infinitas linhas de crédito em bancos suíços ou canadenses, mas sim pela carne, pelo sangue, pelo suor e pela confiança irrestrita das pessoas que efetivamente apertam os parafusos. Quando essa confiança foi traída, a estrutura inteira, pesada demais para se sustentar sozinha, desmoronou sobre si mesma. Hoje, os antigos e leais operários reúnem-se esporadicamente em praças públicas ou em velhos salões paroquiais da cidade. Eles levam fotografias amareladas pelo tempo, exibem com carinho antigos crachás desgastados, tomam cerveja barata e relembram com um brilho no olhar os mágicos tempos de ouro em que acreditavam piamente ser os intocáveis reis do mundo industrial brasileiro. Nessas conversas carregadas de saudosismo, surpreendentemente, não há mais raiva contra a máquina de aço, mas sim um pesar profundo e resignado pelo futuro que lhes foi sorrateiramente roubado. E enquanto eles compartilham essas memórias preciosas, que o tempo, as dívidas e o abandono não conseguiram apagar, o vento frio do inverno sulista continua soprando através das antigas grades enferrujadas do que um dia foi o coração do agronegócio continental. Um lembrete perpétuo e ensurdecedor de que, por mais imponente e poderoso que seja um império forjado em aço puro, ele está sempre a apenas uma assinatura distante e um erro de cálculo de se transformar irreversivelmente em pó. As ruínas da Massey Ferguson, em Canoas, não são apenas um lembrete físico do fracasso de uma corporação gigantesca. Elas erguem-se como um monumento melancólico à fragilidade do trabalho humano, quando confrontado com as engrenagens implacáveis e frias do capital global. O colapso desse império nos ensinou, da maneira mais amarga possível,
uma lição inesquecível sobre o mundo moderno. Empresas podem sofrer reestruturações, dívidas bilionárias podem ser renegociadas e marcas icônicas podem ser facilmente vendidas, mudando de mãos e sendo ressuscitadas sob novos logotipos em outros continentes. A corporação, enquanto entidade jurídica, encontra meios de sobreviver. No entanto, a vida de um trabalhador, o tempo irrecuperável dedicado, a saúde física gasta no calor do chão de fábrica e a identidade forjada diariamente no suor de uma linha de montagem não possuem peças de reposição. A verdadeira tragédia documentada nesta história não reside na falência contábil de um colosso industrial, mas na dura constatação de que, no vasto tabuleiro de xadrez do mercado financeiro, dezenas de milhares de famílias, com todos os seus sonhos, expectativas e projetos de vida, acabaram sendo tratadas como meros e descartáveis danos colaterais. A Massey Ferguson do Brasil produziu o maquinário pesado que literalmente alimentou uma nação em crescimento e ajudou a sustentar o mundo. Mas no seu ato final, a corporação consumiu impiedosamente a alma e a vitalidade daqueles que a construíram. Contudo, se a ferrugem implacável acabou devorando o aço vermelho, e se o silêncio sepulcral tomou conta em definitivo dos imensos pavilhões de concreto, a dignidade inquebrável dos homens e mulheres que fizeram toda aquela engrenagem girar permanece intacta e insubstituível. Eles são a prova viva e pulsante de que a verdadeira força motriz de uma nação nunca esteve concentrada nas planilhas financeiras ou nas estruturas de cimento, mas sim nas mãos calejadas daqueles que acordam antes do sol todos os dias para construí-la. Se esta história profunda ressoou em você, se você também acredita com firmeza que o lado humano do progresso industrial jamais deveria ser silenciado ou esquecido, por favor, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Você conhece alguma história semelhante na sua cidade ou no seu estado? Como o fechamento de uma grande indústria afetou a realidade da sua comunidade e da sua família? Curta este vídeo e compartilhe então, ajudando-nos a garantir que a memória, o suor e a verdadeira história desses trabalhadores heróicos nunca sejam apagados pelo pó do tempo. Muito obrigado por assistir e até o nosso próximo documentário.